E aí, galera conectada? Bem-vindos a mais um podcast do Transforma Trader. Opa, e aí, pessoal? Hoje o papo é reto sobre aquela dúvida que, nossa, bate forte em quem está começando na bolsa. É melhor ir na boa, investindo em ações para o futuro, sabe? Ou sentir aquela adrenalina pura do day trade? Qual que é a boa? Exatamente. A fonte de hoje é um artigo bem legal do blog Mais Esperto que o Gráfico, que mergulha justamente nessas duas modalidades, né? Boa. Nossa missão aqui é clarear o que são os prós, os contras e tentar sacar qual pode combinar mais com o perfil de cada um. Então bora lá, sem enrolação. Vamos começar pelas ações. O básico do básico. São tipo fatias de empresa, certo? Comprou, virou meio que dono de um pedacinho ali. Isso aí, basicamente você se torna sócio da empresa. É essa a ideia central. E a meta é ganhar com a valorização dessa fatia com o tempo, ou com aquela grana que algumas distribuem, os dividendos. Exato. E tem tipos diferentes, né? As ON, PN, Units, mas o fundamental é isso, virou sócio. Claro, para investir você vai precisar de uma conta numa corretora, né? E ficar ligado nos custos, tipo taxa de corretagem. O sucesso aí vai depender muito da empresa ir bem, da economia ajudar. Análise e diversificar a carteira são chave. Não dá para colocar tudo num lugar só. Beleza, saquei a vibe das ações, parece mais tranquilo, né? Agora, e o day trade? Aquela loucura de comprar e vender no mesmíssimo dia. A ideia é lucrar com as pequenas subidas e descidas de preço. É dinheiro rápido, na teoria, certo? É, na teoria, a promessa é essa. Mas olha, a prática exige muito mais, sabe? É preciso ter um conhecimento técnico bem afiado mesmo. Imagino. Experiência de mercado, uma disciplina quase militar, assim, e um controle emocional de monge. Sério. Uau. Você precisa de uma plataforma gráfica top para acompanhar tudo em tempo real. E tem gente que usa até robô investidor, mas tem que ter muito cuidado com isso. A análise aqui é outra pegada, bem focada nos gráficos, a tal da análise técnica. Entendi. Então vamos botar os dois na balança para comparar direto. Ações versus day trade. Como é que fica a rentabilidade e o risco? Olha, potencial de ganho existe nos dois, claro, assim como o risco de perder dinheiro também existe nos dois. Só que a realidade do day trade, sim, tem estudos bem sérios, como um da FGV, que mostram que é bem dura. Sério? Tipo como? A pesquisa indicou que a imensa maioria, tipo mais de 99% dos day traders que persistiram por muitos dias, não conseguiu lucro de forma consistente. Caramba. Parece que essa dificuldade vem não só da volatilidade do mercado em si, mas da pressão psicológica e dos custos, né? Que vão comendo as margens que já são pequenas. Apenas 0,1% teve um lucro médio acima de R$ 100 por dia em mais de 300 pregões analisados. Nossa, é muito pouco. Pois é, investir em ações, pensando mais no longo prazo, historicamente tem se mostrado mais positivo para a maioria das pessoas. Faz todo sentido. E o risco, então, parece bem maior no day trade, né? Por causa dessa velocidade toda e da tal da alavancagem, que pode turbinar o lucro, mas também o prejuízo. É isso. Exatamente. A alavancagem é uma ferramenta poderosa, mas é uma faca de dois gumes. Tem que saber usar muito bem. E isso conecta direto com o fator tempo. Tempo. Como assim? Investir em ações geralmente exige menos tempo no dia a dia. O foco é mais espaçado, você olha os fundamentos, acompanha a empresa. Já o day trade, esse consome seu dia, exige dedicação total durante o horário do pregão. Não dá para fazer nas horas vagas. Entendi. E o conhecimento necessário? Para ações, a gente precisa entender a empresa, certo? Ver se ela é saudável, se tem futuro, a tal análise fundamentalista? Isso, olhar os balanços, o setor, a gestão. Enquanto no day trade, a chave é a análise técnica. É ler os gráficos, identificar padrões de preço para tentar prever os próximos movimentos, mesmo que seja só por minutos ou horas. É outra habilidade. E a disciplina, que você já mencionou antes, parece crucial. Fundamental nos dois, sem dúvida. Mas no day trade, ela é testada ao extremo, a cada minuto. A pressão por decisões rápidas e o impacto financeiro imediato ali na tela. Exige um rigor absurdo. É fácil falar, mas na prática, ver o dinheiro flutuar intensamente exige um preparo psicológico que pouca gente tem.
Nossa, imagina a pressão. E a facada dos custos? Como ficam os impostos e as taxas? Isso pesa, né? Pesa. E como? Boa pergunta. No day trade, qualquer lucro que você tiver paga 20% de imposto de renda, direto. Não tem isenção nenhuma. 20%, ok. E nas ações? Já nas ações, se você compra num dia e vende em outro, que a gente chama de swing trade, o imposto é 15% sobre o lucro. E ainda tem uma vantagem. Se você vender até R$20 mil em ações num mês, em operações normais, fique isento de imposto sobre o lucro. Ah, tem essa isenção. Legal. Mas atenção, se você fizer day trade com ações, aí a alíquota volta para os 20%, igual nos outros ativos de day trade. Entendi. E as taxas da corretora, da bolsa? No day trade, a taxa de corretagem às vezes pode até ser menor, porque as corretoras querem atrair volume, né? Mas os custos operacionais totais, somando as taxas da bolsa, os emolumentos e IOF se usar a alavancagem, geralmente acabam sendo maiores do que em operações normais com ações, porque você faz muitas operações. Caramba, é bastante detalhe para pensar. Diante disso tudo, então, como é que alguém escolhe o caminho? Olha, não tem fórmula mágica, né? Depende totalmente do perfil de cada um. Assim, pensando de forma bem geral, ações podem casar melhor com quem é mais moderado ou até arrojado, mas que tem foco no médio ou longo prazo. Talvez com um pouco mais de grana para começar e, principalmente, menos tempo livre no dia para ficar grudado na tela. Certo. E o day trade? O day trade já pede um perfil bem arrojado mesmo, sabe? Alguém com objetivo de curto prazo, que talvez possa começar com menos capital inicial por causa da alavancagem, mas lembrando do risco, e que fundamentalmente tenha muito tempo disponível e dedicação total durante o pregão. Não é brincadeira. Ou seja, antes de escolher o jogo, tem que se conhecer pra caramba, definir seu apetite por risco, seus objetivos financeiros, quanto pode investir e, talvez o mais importante, quanto tempo realmente tem para dedicar a isso. Esse é o primeiríssimo passo, né? Exatamente. Autoconhecimento é a base de tudo no mundo dos investimentos. Resumindo a ópera, então, ações e day trade são dois universos bem diferentes dentro da bolsa. Escolher um ou outro não é só sobre qual parece que vai dar mais dinheiro mais rápido. Com certeza. Exige estudo sério, planejamento e, vou repetir mais uma vez, muita, mas muita disciplina, não importa o caminho escolhido. E cuidado redobrado com promessas de dinheiro fácil, especialmente no day trade, onde os números mostram que o desafio é gigante para a maioria das pessoas. A realidade é bem dura. Fica então a reflexão para a galera que está ouvindo. Será que a gente precisa sempre escolher só um caminho? Ou será que, de repente, rola combinar estratégias diferentes, prazos diferentes, para construir a própria jornada de investimento? E talvez o mais crucial, o quanto a gente precisa se conhecer de verdade antes de colocar nosso próprio dinheiro para jogo, né? Ótimas perguntas para levar para casa e pensar a respeito. Com certeza. É isso, pessoal. Valeu demais pela companhia em mais esse podcast do Transforma Trader. A gente se encontra na próxima. Valeu, gente. Até a próxima.